Você tem 28 anos, acabou de ser promovido e agora você tem que dar um feedback para o João. 52 anos, 25 anos de casa, que te viu chegar como estagiário. Teu coração acelera, você ensaia as palavras, você sente que qualquer coisa que você disser para ele vai ser um desaforo e o pior, você tem razão. Mas você sabe que se você não tomar cuidado, a conversa vai desandar. Esse desconforto não é frescura, é real e ele destrói a liderança de profissionais talentosos como você, que só não sabem como lidar com a barreira invisível da idade. E hoje eu vou te dar um roteiro passo a passo para dar feedback para quem é mais velho que você, com respeito, com autoridade e sem constrangimento para ninguém. Antes de falar o que fazer, vamos entender por que isso trava tanto líderes mais novos. Você não está lidando só com um comportamento. Você está lidando com 25 anos de história que você não viveu. Uma hierarquia informal que você está desafiando e muitas vezes um ego que foi construído antes mesmo até de você nascer. E o teu cérebro nesse cenário, ele ativa dois medos. O medo de ser desrespeitoso. Cara, quem sou eu para falar com essa pessoa que está há tanto tempo na empresa? E o medo de retaliação. E se ele me queimar com os outros? E o resultado disso, você ou evita o feedback e o problema piora, ou dá um jeito tão mole, tão suave, que você acaba não resolvendo nada. O segredo não é ter mais coragem, é mudar a tua abordagem, é entender que para uma pessoa mais velha, feedback não pode parecer uma correção, precisa parecer mais um alinhamento entre parceiros. Primeiro princípio, você não está ali para corrigir, você está ali para alinhar. Quando você for dar feedback para alguém mais velho, a tua linguagem ela precisa ser ajustada. Maneira errada. João, você tem que melhorar a tua pontualidade. Maneira certa. João, para a gente conseguir entregar no prazo, a gente combinou que as nossas reuniões vão começar às 9 horas. Como é que a gente pode fazer isso funcionar? Você consegue entender a diferença? Você não está apontando o dedo para o João. Você está colocando vocês dois contra o problema. Qual é o antídoto aqui? A mudança de linguagem. De você para nós. Frase errada. Cara, você atrasou a entrega. Maneira correta. A gente combinou a entrega para sexta. O que travou aqui? Você não está engajado. Tenho sentido uma desconexão tua. Me ajuda a entender? Cara, tem que melhorar. O que você acha que a gente pode fazer para avançar aqui? No fundo, você está falando a mesma coisa. O que muda aqui é a forma como você está entregando a tua mensagem. Sacou? Segundo princípio. Antes de você apontar o que está errado, você vai reconhecer o que está certo. Para uma pessoa mais velha, ser corrigida por alguém mais novo pode ferir o orgulho dessa pessoa. Só que se você começar validando a experiência dela, o feedback vai transformar essa conversa em parceria. Qual é o antídoto aqui? O protocolo da validação prévia. A estrutura desse protocolo. Você vai validar. João, eu sei que você tem muita experiência com e aí você vai dizer aquilo que essa pessoa domina. E aí você vai entrar com um contexto. E é exatamente por isso que eu quero alinhar uma coisa contigo. Aí você vai dar o feedback. Quando XYZ acontece, o impacto é... E aí você vai dar a consequência disso que ela faz. E aí você vai fazer um convite para ela. Como é que a gente pode ajustar isso juntos? Terceiro princípio, em vez de dar resposta, você vai fazer uma pergunta. Para uma pessoa mais velha, ela ser mandada, muitas vezes ela pode se sentir humilhada. Então, se você consultar essa pessoa, isso vai ser mais respeitoso. A diferença, Valdemirim, você precisa se preparar melhor para as nossas reuniões. E do outro lado, Valdemirim,
O que você acha que a gente poderia fazer para as nossas reuniões renderem mais? Se ele mesmo chegar à conclusão, o feedback não veio de você, veio dele. E aí não tem resistência. Qual é o antídoto aqui? O mapa de perguntas que engatilham para feedback. Situação. Problema de prazo, por exemplo. Qual é a pergunta que você vai fazer ao invés de afirmar alguma coisa? O que você acha que travou a entrega essa semana? Uma outra situação, problema de qualidade, por exemplo. Como é que você avalia a qualidade desse nosso último trabalho? Uma outra situação, problema de comportamento. Qual é a tua percepção sobre... E aí você vai colocar a situação específica que vocês estão vivendo. Quando a resposta vier, você só precisa dizer, é exatamente isso que eu pensei. Então vamos combinar como é que a gente pode ajustar isso. É o famoso combinado não sai caro, né? E agora eu vou te passar um script pronto que você pode usar e adaptar para cada feedback que você for dar para uma pessoa mais velha que você. Passo a passo para a conversa. Abertura, que é a validação. Zezinho, você tem mais experiência que eu nessa área e eu queria a tua ajuda com uma coisa. E aí você vai passar o contexto, que é o fato. Eu tenho percebido que as reuniões têm começado atrasadas. O impacto agora, a consequência disso. Isso tem feito a equipe perder o foco e a gente acaba terminando as reuniões mais tarde. A reunião tem que ter hora para começar e hora para acabar, né, gente? Você vai fazer a pergunta, né, a consulta. O que você acha que a gente pode fazer para resolver isso? E aí, o alinhamento, o combinado entre vocês. Combinado, então? Agradeço demais pela tua parceria. E esse script funciona por quê? Você não chega como o chefe que está corrigindo aquela pessoa mais velha. Você chega como aquele parceiro que está alinhando o que vocês vão fazer. Deixa claro uma coisa. Feedback não é uma crítica. É uma conversa que você está tendo com alguém para alinhar o que vocês vão fazer dali para frente. Ok? E para você nunca mais travar nesse tipo de conversa, eu preparei o script de conversas difíceis. Feedback intergeracional. Nesse material você tem protocolo de validação prévia, o script palavra por palavra, o mapa de perguntas para feedback, 20 perguntas que engatilham a situação, banco de frases prontas para abrir, dar contexto e fechar essa conversa e o checklist antes da conversa. O que fazer nas 24 horas antes de vocês conversarem e mais o bônus, que é o cartão de bolso com o script resumido. Esse material é para você usar na próxima conversa difícil que você vai ter. Vai imprimir, vai ler antes, se preparar, né? E vai levar para a reunião se você sentir que precisa. Não é teoria, é ferramenta para você aplicar na prática. Script de conversas difíceis, feedback intergeracional. Assim que acabar de assistir esse vídeo, você vai clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e vai baixar de graça. Recapitulando os 3 princípios, você vai mudar o papel de chefe para aliado, agente em vez de você. Você vai validar antes de corrigir, reconhecer a experiência da pessoa antes de dar o feedback. E o feedback como consulta, você vai perguntar em vez de afirmar. Lidar com pessoas mais velhas não é sobre ter mais autoridade. Tem a ver com você ter mais sabedoria para usar a autoridade que você tem em relação àquela pessoa. Então me conta aqui nos comentários agora qual é a tua maior dificuldade quando você tem que dar um feedback para alguém mais velho que você. Vou te responder e a gente vai trocar as nossas ideias. Um abraço, que a idade não seja uma barreira e vamos liderar juntos.